papu. Pega a visão. Papu, papu. Papu, papu. Papu, papu. Pega a visão. Papu, papu. Papu, papu. Mas é o funk, caralho. Papu, papu. Segura se não cai, hein, fio. Pega a visão. Mas é o funk, caralho. Papu, papu. Papu, papu. Papu, papu. Segura se não cai, hein, fio. Mas é o funk, caralho. Pega a visão. Papu, papu. Segura se não cai, hein, fio. Papu, papu. Mas é o funk, caralho. Papu, papu. Pega a visão. Papu, papu. Segura se não cai, hein, fio. Pega a visão. Mas é o funk, caralho. Papu, papu. Pega a visão. Papu, papu. Papu, papu. Papu, papu. Pega a visão. Papu, papu. Papu, papu. Mas é o funk, caralho. Papu, papu. Segura se não cai, hein, fio. Pega a visão. Mas é o funk, caralho. Papu, papu. Papu, papu. Papu, papu. Segura se não cai, hein, fio. Mas é o funk, caralho. Pega a visão. Papu, papu. Segura se não cai, hein, fio. Papu, papu. Mas é o funk, caralho. Papu, papu. Pega a visão. Papu, papu. Segura se não cai, hein, fio. Pega a visão. Mas é o funk, caralho. Papu, papu. Pega a visão. Papu, papu. Papu, papu. Papu, papu. Pega a visão. Papu, papu. Papu, papu. Mas é o funk, caralho. Papu, papu. Segura se não cai, hein, fio. Pega a visão. Mas é o funk, caralho. Papu, papu. Papu, papu. Papu, papu. Segura se não cai, hein, fio. Mas é o funk, caralho. Pega a visão. Papu, papu. Segura se não cai, hein, fio.
Uma boa noite para todos vocês, é o Mano Zóio na Voz, novamente aqui com o podcast Zica Mesmo com o Mano Zóio. Hoje eu tô com uma pessoa super especial que eu acredito que eu vou aprender muito com ela e vocês também que estão na live vão aprender muito. Eu tô aqui hoje com a Kátia Lanzoni, psicoterapeuta e empresária. Eu vou pedir para ela se apresentar para vocês e logo após a gente vai começar nossas perguntas e se sinta-se em casa. Meu, aqui é tudo nosso. Pode ficar à vontade de verdade. Quiser Hashtag falar. tamo junto? Tamo junto. Tamo junto, então. Tá bom? Pode se apresentar nessa câmera aqui pra rapaziada. Vamos lá. Bom, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de falar um pouquinho do meu trabalho, poder falar um pouquinho sobre as coisas que eu faço e das quais eu sou apaixonada. Então, assim, eu sou Kátia Lanzoni, trabalho com pessoas, amo pessoas, desenvolvo pessoas. Então, e dentro dessa dinâmica, eu vim morar na região do Alto Tietê, em Mogi, sou de São Paulo, e desde então tenho conseguido aí dar os meus passos também, realizar os meus sonhos, que é o que eu amo fazer, estar com pessoas e contribuir de alguma forma, né, para que a gente possa buscar algo melhor aí na nossa dinâmica de vida. É isso aí. Já que você tocou no assunto que você veio para Mogi, eu queria que você começasse contando um pouquinho o porquê de vir para Mogi, que eu vi que você não era daqui, você era de São Paulo. Sim. E o porquê e o princípio de você ter vindo para cá. Qual foi o propósito? Mano, é assim, é muito louco, né? Porque assim, São Paulo é tão perto, mas é tão diferente, porque lá, por mais que eu trabalhava na Avenida Paulista como executiva de negócios, a minha carreira assim trabalhei em banco, tive empresa em São Paulo também, mas é muito interessante que assim, como a gente perde a pessoalidade em São Paulo, e eu comecei a observar que a gente estava ficando, eu estava ficando cada vez mais distante de pessoas. Sabe o tipo de coisa assim de você entrar no elevador e todo mundo entra de cabeça baixa, as pessoas não se falam, não conversam? E só para você ter ideia, eu morava em Perdizes, trabalhava na Paulista, uma média de 3,5 km e às vezes com chuva, essas coisas, demorava quase 50 minutos para chegar em casa. Então assim, e era muito trabalho, só trabalho. E eu sempre tive um lado assim de pessoas, de gostar de pessoas, de querer estar perto de pessoas e contribuir. Então eu tive assim, sempre estudei muito essa coisa da consciência, né, dessa expansão, dessa energia que nos envolve. E aí chegou um determinado momento que eu já não estava mais me sentindo realizada. E aí eu vim conhecer Mogi para andar de bicicleta. Eu vim pedalar em Mogi. Eu conto essa história, é muito interessante. Eu vim para Mogi para pedalar. Eu ia para a Serra do Japi, na região lá de Campinas, Jundiaí. E aí eu vim para Mogi para pedalar, e aí as trilhas aqui de Mogi, o pessoal de Mogi. E você sabe que dá para saber quem está pedalando, se é mogiano ou se é paulistano, né? Você sabe a diferença disso? Eu não sei não, antes de conversa que eu não sei. Então, quando você está pedalando, você consegue reconhecer, porque aí você passa, né? Você vai pedalar cedo, as pessoas passam e falam assim, bom dia. Aí o pessoal de Mogi fala, bom dia, bom dia, bom dia. Então tem lá 10, 15 pessoas, todo mundo fala. Passa o paulistano lá, bom dia, ele só balança a cabeça, não responde, porque ele já está no habitat dele. Então, assim, é muito diferente. Então, quando você vem para cá e se conecta com pessoas, você consegue ter troca, sabe? Ter essa sinergia, você se identifica. E aí eu me apaixonei pela cidade, saí do meu trabalho, vim para cá e tô aqui há 4 anos e meio, 5 anos. Antes de você, na verdade, você trabalhava com financeiras de empresa, é isso? Eu trabalhava com a parte eu era executiva de negócios, eu trabalhava com a parte de planejamento e desenvolvimento dava treinamento também, mas desenvolvimento de projetos dentro de empresas. Então eu sempre tive esse olhar assim de planejar, estruturar e aí desenvolver pessoas para atender, por exemplo, demandas de uma Adidas, demandas de uma Fujifilm, demandas são empresas que a gente E como era lidar com isso? Era legal? Lidar com isso? Como que era assim? Era um treinamento que você fazia? Eu também fazia parte de treinamentos. Então, assim, eu fiz muito treinamento, eu corri Brasil fazendo treinamento, eu trabalhava em banco. E eu fazia treinamento para empresas, a parte de o saque do banco, então atendimento ao cliente, aí tem toda uma dinâmica aí. É muito legal, só que assim, e aí se você sai do Iapoque ao Chuí, o público é completamente diferente, então você tem que adequar a linguagem para falar com essas pessoas.
Você tem pessoas que são muito simples. E às vezes você tem um determinado público que requer um pouco mais de conteúdo, requer um pouco mais de atenção técnica, então você vai se adaptando. E isso é uma coisa que é gostoso de você ir percebendo. As pessoas, como as pessoas absorvem isso. Então, dentro dessa dinâmica eu tive muita oportunidade de conhecer muita gente, muitos lugares. Então, Você já atuava como psicoterapeuta? Não. Não? Ainda não? Não. Eu não conseguia, porque eu não tinha tempo. Já teve vezes de eu entrar para trabalhar tipo 8 horas da manhã e sair 4 horas da manhã do dia seguinte, sabe? Virar à noite. Eu sempre trabalhei muito. Eu amo trabalhar. Só que assim, isso já não estava mais me abastecendo enquanto realização. Aí eu queria, por exemplo, ter a oportunidade de trabalhar um pouquinho mais focada. Mas eu sempre fiz atividades no paralelo. Por exemplo, eu sou facilitadora sistêmica, consteladora familiar. Não tem nada a ver com astrologia, tá? Ele tem mais a ver assim com campo fenomenológico, é todo um campo vibracional. Dinâmicas que a gente utiliza para reconhecer as heranças, as dores que a gente traz do nosso sistema familiar, as repetições de padrões. Deve dar hora, hein? E aí nas empresas também. E é muito interessante que as empresas também têm isso. Porque a empresa, quando ela inicia e ela começa a sua jornada, começa pelos fundadores. Então eles carregam as dinâmicas dos pais. Tem aquela árvore genealógica, alguma coisa assim? É um pouco disso. É bem doido isso aí. E eu vou te falar que assim, é muito interessante. Eu faço muitos encontros, faço muitos workshops. Inclusive eu quero que você vá lá para você experimentar. É muito legal. Mas assim, essa árvore que a gente desenha, assim, essa composição, fica muito claro quando a gente vê as repetições de padrões que a gente carrega dos nossos ancestrais, dos nossos familiares, e fica tudo lá no inconsciente. E as empresas também carregam muitas dinâmicas que ficam lá. Por quê? Por conta dos fundadores também. Então, quando eu vim para Mogi, eu tive a oportunidade de trabalhar com isso, mas eu tenho várias formações. Então, coach, PNL, formação em o DISC, né, que é uma ferramenta de análise de perfil comportamental. Então tem algumas formações aí que possibilitam, né, a gente trabalhar com. E esse interesse que você teve, né, de atuar nessa área, foi porque você trabalhava na empresa já, ou foi uma coisa sua mesmo? Você falou assim, eu quero fazer isso, eu amo fazer isso, eu quero trabalhar com isso só. Teve um ponto inicial, assim, alguma... Você sabe que é muito interessante, porque assim, eu acho que no fundo, mano, a gente até tava falando um pouquinho, né? Às vezes a gente tem sonhos, a gente tem alguns sinais que a gente vai recebendo da vida, só que a gente tem dificuldade de acreditar e se apropriar disso, demora, porque você segue um roteiro, né? Então assim, não, trabalhar em banco é um negócio legal que vai te gerar uma renda e lá você tem um plano de carreira, e aí você vai seguindo. Mas no fundo chega uma hora que você fala, gente, não está me abastecendo mais. Então você tem que buscar o seu propósito. Eu acredito muito no propósito. E esse propósito de estar com pessoas, de trabalhar com pessoas, eu sempre tive. Mas eu nem sabia que eu poderia fazer isso e ter renda disso. Por quê? Porque eu já fui doutrinada que você tinha que ser um CLT, você tinha que loucura, né? formar pessoas. Então, dentro dessa dinâmica, assim, você é doutrinada para isso. Sair disso é como se você rompesse barreiras e não tivesse possibilidade de crescer, de realizar. Umbilical, né? Aí eu tive que, vamos lá, vamos nascer, vamos transformar isso. Cara, legal, é desafiador. muito interessante isso daí. E hoje, depois que você veio para Mogi para pedalar e acabou. Hoje você mora aqui, hoje eu moro, Mogi. Aqui não, aqui é Suzano, mas eu moro Mogi é em vizinha. Então você mora hoje. Hoje você tem sua empresa lá. Tenho. Hoje você fala um pouquinho pra gente como é que o que você sente, né, quando você está com pessoas, lidar com pessoas. Se você muitas das vezes só ensina ou aprende também. O tempo todo. Não, na verdade eu mais aprendo do que eu ensino. Então, é engraçado. Hoje mesmo eu estava com uma cliente. E aí eu perguntei, e ela passou por um processo bem delicado, ela é empresária também, e ela passou por um processo bem delicado. Eu falei, me fala dos seus 3 aprendizados, né?
E aí ela pegou e falou assim, eu tive um aprendizado da importância do equilíbrio de dar e receber. Aí eu tive um aprendizado, ela ficou assim, ela falou assim, então, não, eu aprendi que eu tô aprendendo o tempo todo. Eu falei, mas você engasgou. O que foi esse engasgo aí? Aí ela ficou meio assim, eu falei assim, pode bater na mesa, pode bater no peito e falar assim que você entrega, porque você é foda mesmo. Eu falei assim, então, mas que você aprende o tempo todo, mas que você é boa pra caramba. Ela, mas é difícil falar isso, mas eu falei, mas assume, mas você aprende. Então, assim, não é arrogância, é você tomar o conhecimento que você tem, sabe? A propriedade daquilo que você é. Então, é muito difícil a gente assumir. Mas você acha, vamos lá, você acha que às vezes a pessoa, ela se autodenominar, vamos dizer assim, pô, eu sou fera, eu sou um cara tal. Você acha que nessa cultura, eu acredito que você vai falar que sim, mas é uma pergunta legal, que muita gente vai se identificar, você aí de casa. Você acha que, acredita, que esse é a nossa vamos dizer assim, a nossa cultura fez a gente sempre ser inferior e nunca falar assim, porque se você pega um americano, por exemplo, você fala assim, ele vai falar, que tal? Ele vai falar assim, não, eu sou foda no que eu faço, velho. Eu sou passado, eu sou melhor, né? Eles têm isso, né? O europeu. E você pega o brasileiro, ele fala assim, não sou não, eu sou... Ele se diminui. Então você acha que isso tem a ver com a cultura e a gente tem que começar a colocar isso para fora? Com certeza. Você sabe que assim, nós, você vê, né, o Brasil, mesmo desde da sua fundação, quem veio para cá? Foi a escória. Né, o que era intitulado, então assim, aquilo que sobra eles trouxeram aqueles que eram quem? Eram os bandidos, nós fomos lesados desde um princípio, desde um princípio, né? Então assim, essa cultura do jeitinho brasileiro que a gente tem, de aceitar a mediocridade, porque nós aceitamos isso, e às vezes quando você bate no peito e fala assim, nossa, eu dou resultado, eu faço muito bem isso, a pessoa te olha e fala, mas você é arrogante. Né? Não, assim, eu sei que eu faço bem, mas isso assim... E é interessante que as pessoas têm dificuldade de tomar essa propriedade, mas não é por sacanagem. É porque é confuso pra gente. A gente é treinado e direcionado para ir para uma linha, né, da mediocridade mesmo. Olha, se você passar de ano, se você tirar lá o seu 7 já tá bom. Gente, tá bom, não tem problema, mas assim, olha, faça por você. O que você gosta de fazer? O que te impulsiona a querer fazer algo diferente? E é isso que faz com que a gente gere resultado e se apaixone pelo processo. Porque é muito interessante, as pessoas elas só querem, por exemplo, conquistar algo. Mas elas esquecem que elas estão na jornada. E é a jornada que é a verdadeira vida. Porque eu trabalhei assim com executivos e às vezes eu vejo executivos com altas metas. E aí quando você conquista aquela meta, você fala assim, tá, e agora? O que eu faço? Que é igual com os aposentados. Muitas vezes se aposentar sem ter alguma atividade do que você pode realizar ou sem um propósito, sem um sonho, acaba te gerando por um desencanto de vida, porque você se frustra. Isso e agora? Acontece muito, né? É muito comum. É muito comum, é verdade. Comum. Então, a empresa, ela nasceu e ela foi estruturada para quê? Para a gente poder trabalhar nessa dinâmica de trazer uma nova consciência. Trazer uma nova consciência de que sim, você tem capacidade, você pode realizar muitas coisas, desde que você tome para você a responsabilidade do que você quer. O problema é que eu diria que a grande maioria de nós desconhece o próprio propósito. Isso é o mais desafiador. Porque quando você toma uma decisão sobre algo que você queira, nada te segura. Porque você tem todas as capacidades, sabe, ali. Você precisa desenvolver algumas e outras você vai ter que dar uma adequada ali ou convidar alguém para fazer a parceria para juntos construir algo mais. Mas a capacidade está aí, tem que desenvolver. É isso aí, todos nós somos capazes, viu? Só correr atrás, É verdade. Cara, tinha uma pergunta que eu queria falar pra você, que eu queria perguntar na verdade pra você. Eu queria saber se teve dificuldade no começo de você ter saído de São Paulo, vindo pra cá, montado sua empresa aqui, começado a trabalhar com pessoas, né? Pra você, igual você falou, foi uma novidade. Pô, será que eu consigo ganhar por isso? E hoje eu acredito que você já tem uma estrutura.
né? Igual você falou agora aí, que todos nós conseguimos, é só acreditar e se dedicar que vai dar certo, já deu certo. Então eu queria que você falasse um pouquinho das dificuldades do começo. Tá. Como é que foi? Eu acho que isso é muito importante, porque muitas pessoas acham que foi fácil, né? E não é fácil. Nada nessa vida é fácil, né? É assim. Por exemplo, quando eu vim pra cá, foi um choque. Porque é engraçado que mesmo estando muito perto de São Paulo, Mogi, e eu vou falar de Mogi, que é para onde eu fui, assim, é uma cidade que, assim, para você entrar e fazer parte da cidade, você precisa ter alguns caminhos, porque é como se, assim, as pessoas de lá são ótimas, mas às vezes eles perguntaram, mas você é filha de quem? Qual que é o seu sobrenome? Ah, não conheço. Porque tem algumas dinâmicas que, assim, existe um processo, assim, meio seleto. Então, tem alguns grupos que eu tinha dificuldade de acessar, tinha dificuldade de entrar. E aí eu fui conhecendo algumas pessoas, até tive a oportunidade, assim, de convidar uma pessoa para fazer uma parceria, para a gente construir algo. Por quê? Porque ela tinha uma abertura maior, tinha um bom network na cidade, e eu precisava entrar, eu precisava fazer parte disso. E aí dentro desse processo, assim, aí eu fui conquistando pessoas, fui conhecendo. E é muito interessante que eu já entrevistei, assim, pessoas falando assim, e a pessoa vinha e falava o nome completo, né? E aí eu ficava olhando e falei assim, tá, e aí continuava a conversa, eu falava assim, mas você não vai falar nada? Falou, não, mas o quê? Mas você nunca ouviu falar meu sobrenome? Aí tipo... Falei, desculpa, não sou daqui. Então é por isso que eu vim conversar com você. Então, assim, no começo, o meu maior desafio foi ser aceita na cidade. Olha que coisa doida isso, porque é tão perto de São Paulo, então muita gente valorizava e muita gente tinha um pezinho atrás. E aí foi um processo de conquista, foi trazer o cliente, conquistar, passar credibilidade, confiança. Porque tem um outro lado também, as pessoas, elas veem, às vezes, as minhas consultas, né? Eu conheço os detalhes das dificuldades das pessoas. Então, assim, nossa, mas eu vou me abrir com ela e ela conhece fulano? Como que eu faço isso? Então, até você mostrar que você é profissional, que você tem responsabilidade. Deu medo, assim, pô. Eu vou te falar que você abriu mão da CLT, né? E falou, não, agora eu vou tocar isso aqui. E já deu certo, né? Deu certo assim. E foi engraçado que quando eu vim pra cá, eu fui revisitar vários cursos, várias formações que eu tinha. E foi muito interessante porque, assim, eu chamei o meu parceiro e falei assim, vamos pra Curitiba? Aí ele olhou pra mim, assim, eu tinha um mês, mais ou menos, que eu saí. Eu falei, vamos pra Curitiba? Ele pegou e falou assim, Curitiba? Ele falou, eu não conheço Curitiba. Eu falei, vamos lá, a gente vai lá, vai fazer um curso. Mas ele falou, eu não conheço a cidade, vamos. Aí a gente foi pra Curitiba, cheguei lá, eu fui fazer uma nova formação, né, com Paulo Vieira. E aí o curso começava assim, tipo, a gente chegou na quinta noite, o curso começava na sexta pela manhã, das 9 às 10. No sábado foi das 9 até a gente chegou e eu fiquei mais ou menos até umas 11 horas. No domingo, mais ou menos das 10 até 4 horas da manhã do dia seguinte. Aí a gente entrou no carro e nós viemos embora na segunda. Ele falou, cadê essa Curitiba que eu não conheci Curitiba até hoje? Então, assim, são esses movimentos que às vezes acabam acontecendo. Mas eu digo pra você que assim, foi desafiador, mas eu nunca deixei de acreditar. Mesmo com os desafios, eu acho que é essa paixão, sabe? Esse movimento que faz você perseverar. E sim, teve coisas que eu acabei fazendo que assim, eu já não queria mais fazer, que é alguns tipos de atendimento, né, dentro da dinâmica terapêutica também. Mas assim, eu fui ajustando, fui adequando para que eu pudesse trilhar. E hoje eu me sinto bem-sucedida, realizada, sabe? Então é outro momento. Uma outra coisa que eu queria te perguntar, gente, pega a visão. Já teve pessoas que chegaram lá muito deprimidas, mas com vontade de suicídio, de não viver mais, não querer viver mais, e você Sim. Hoje ser uma pessoa... jovens, hein? Jovens? Jovens. A juventude está complicada, né? Jovens. E hoje elas
estão recuperadas, têm uma outra mente, ainda passam com você ou só ligam para agradecer também pelo que você fez? Teve muitos casos assim? Então, assim, ó, esses casos assim, a gente muitas vezes precisa também de todo o processo psiquiátrico, porque às vezes as pessoas têm até preconceito de tomar remédio, mas em alguns casos as pessoas precisam desses apoios, né? Já tive pessoas jovens que vieram assim com 14 anos, 16 anos, que se automutilavam, se cortavam, pessoas que tinham assim, não tinham força para viver, assim, sabe? Como se ficasse se arrastando, não via sentido de vida. A gente hoje passa por um processo muito grande da crise é crise existencial. Então a pessoa, quando ela muitas vezes não tem propósito, não tem valores, não tem às vezes a presença da família, ela se sente sozinha, isolada. Então tem ali a presença a gente estava até comentando agora, né, referente a isso, né? Que era hoje as pessoas, elas não têm mais aquele contato, né, como você falou, né? É mais tudo digital, a era digital deixou as pessoas muito loucas, às vezes o ouvir, igual você falou, né? Vou deixar você continuar, mas o ouvir às vezes ajuda muito, né? Só de você escutar as pessoas, né? E às vezes é isso que a pessoa precisa. Porque sabe uma coisa que eu percebo, Manos? É assim, hoje os pais precisam sair para trabalhar, os filhos muitas vezes ficam com outras pessoas. E aí essas outras pessoas têm determinados tipos de mentalidade porque estão preocupadas com as próprias dinâmicas, e os filhos crescem ali se ajeitando. E aí quando os pais têm a oportunidade de estarem com os filhos, eles estão no celular. E aí você muitas vezes não conecta olho no olho. Às vezes o que o seu filho precisa é para que você olhe para ele, se conecte com ele, sabe? Dê uma palavra de incentivo, dê um abraço. Então essa ausência, os filhos vão crescendo, sendo sustentado pelas redes sociais, e às vezes isso é uma coisa que a gente não controla, e aí vai chegando, perde-se os valores. Então assim, quais são os valores das crianças de hoje em dia? É o que a enxurrada que ele recebe. Mas isso tem uma linha de conduta? Isso mostra uma linha de caráter? Então ele cresce, e assim, aí quando ele cresce, que ele está adulto não é um jovem, vamos lá, dos seus 14, 15 anos, aí o pai quer impor. Mas ele já não tem mais a referência de pai. Já passou, né? Passou. Porque essa construção é feita na infância, né? Então, quando você perde isso, fica difícil. E aí ele faz o quê? Já criou caráter, né? E aí ele busca oportunidades, às vezes, de ter troca, de falar, mas aí é com qualquer um. E qualquer um que chega, vem com aquela fala mansa, aquela conversa fiada, acaba, infelizmente, conduzindo para qualquer caminho. Rapaziada, a gente vai fazer um rápido intervalo. Antes eu queria agradecer a Altas Horas, que mandou lanche pra gente aqui. Muito obrigado, Priscila. Deus abençoe sempre. Tá com a gente desde o começo. Uma parceria, ó, fiel. E o Tio Bilu também mandou até uma coquinha. Não vou fazer promoção, não vou fazer propaganda da Coca não, porque não manda pra nós. Quer patrocinar? Manda aí, ó. Patrocina nós, a Dindinha aí. Isso aí. Rapaziada, ó, a gente vai fazer rapidinho o intervalo e a gente já vai voltar com a Kátia aqui, falando um pouquinho mais sobre a história dela e ajudando a gente, viu? Porque eu também preciso de muita ajuda, porque às vezes a cabeça dá um twin aí, a gente tem que estar programado para vencer, né? Vamos dizer assim, tá bom? Rapidão, a gente já volta. Ó, agora já foi. Pode comer. Tô pensando em dar um rolê com a Lu. Já sei, tive uma ideia. É isso mesmo. Vamos começar os preparativos. Segura senão cai, hein, filho.
Tio Bilu e altas horas. Foi o melhor que tá tendo. Melhor de Suzano. Olha, vamos lá então. Kátia, a gente tava falando referente aos filhos, ao afetivo dos pais com eles. Eu queria que você falasse um pouquinho da formação de caráter. A idade que você acha que começa a construir a formação, até que idade vai, o que é preciso para você ter um pouco mais de liberdade com seu filho, de comunicação, o que você acha que impede isso, né, que faz não existir isso. E se está acabando, isso tem como retomar isso, né? Nossa, então peraí. Vamos lá. Vamos por partes, né? Vamos por partes. Então, assim, ó. Você já ouviu falar que a gente herda as dinâmicas dos nossos pais? Já ouvi alguma coisa assim do tipo, mas nunca foi a Isso. fundo, não. Tem assim, ó, tem uma dinâmica que mais ou menos funciona assim. Imagina que você é um celular e é um celular sem chip. O que você faz com esse aparelho? Nada. Existe um campo da qual nós somos inseridos chamado campo morfogenético. Esse campo é um campo vibracional e ele é um campo que transmite informações. Quando o seu papai e a sua mamãe se unem e entram num processo gestacional, você é esse aparelho de celular, sem informação nenhuma. Mas imagine que a gente coloca um chip e faz o download das informações. Então, esse bebê, ele faz um download de todas as informações, emoções, histórias da família, do papai e da mamãe. Só que todas essas informações ficam armazenadas ali no inconsciente, não é racional. E ficam lá. E nós aprendemos por repetição. Então, assim, você aprende por repetição a andar, a comer, a falar. Então, nós somos desde muito cedo. Nós vamos aprendendo que para nós construirmos algo, nós temos que repetir as dinâmicas das quais nós aprendemos. Da onde? Pai e mãe. Como essas informações ficam lá no inconsciente, à medida em que você vai crescendo, você vai acionando esses gatilhos e aí, de repente, você começa a repetir os padrões dos seus pais para ser aceito. Então, por exemplo, a nossa formação, até mais ou menos aos seus 7 anos, nós ficamos disponíveis para sermos programados. Então, tudo que a gente recebe de pai, mãe, de autoridade, professor, empregada, os avós, irmãos mais velhos, então tudo isso ele vai nos programando. E aí, a partir daí, a gente já começa a entrar num processo de formação. Então, nós temos as informações, por exemplo, vamos supor que a sua avó tenha sofrido um acidente de carro, então gerou um trauma nela. Aí a sua mãe fica com receio não sabe, ninguém conhece essa história, mas a sua mãe sempre teve um pouquinho de cuidado, assim, uma dificuldade com o carro, e aí você cresce e não quer nem saber de dirigir. Por quê? Porque existe essa memória. Essa formação que acontece com todo mundo e na nossa dinâmica, ela é desde muito jovem. Então, até mais ou menos os 7 anos, a gente lida com tudo isso e a partir daí a gente começa a buscar, através das sinapses neurais, as informações. Por quê? Porque a gente precisa progredir, a gente precisa crescer para lidar com os nossos ambientes. Então, a ambiência tem uma influência muito grande na nossa formação. A repetição de padrões é muito comum, então a gente é uma lealdade muito grande aos nossos pais. Então, ser diferente dos pais faz com que eu me sinta exclusa da minha família, então eu posso me tornar a ovelha negra da família. É aquela frase, nossa, é tão parecido com seu pai, né? E aí, você sabe o que acontece? A grande maioria de nós fala assim, não, mas eu não quero parecer com ele. E aí é que mais parece. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente exclui retorna para nós. Então, toda a nossa negação, ela retorna. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa aceitar como eles são e ter a liberdade de fazer diferente. Mas essa formação é desde muito cedo. Então, a presença dos pais junto à criança é fundamental. E aí a gente está abrindo mão, às vezes, dessa linha de proximidade com os pais, e quem está tomando essa frente, muitas vezes, são os outros, ou o celular e etc. Eu vi uma vez a Dercy Gonçalves falando, que ela, não sei se você viu esse vídeo, que ela fez a análise corporal dela, né? Que ela procurou um psicoterapeuta e ali ela
descobriu quem ela era e tal. Eu queria ouvir de você, como psicoterapeuta, você acha que todos nós deveríamos se conhecer melhor e fazer uma análise? É fundamental, porque a nossa... Não, eu tô dizendo assim, não como se quisesse vender o seu... Não é isso, mas pra se conhecer mesmo. Assim, ó, a nossa... E nem é a intenção mesmo. A nossa propriedade, se você não se conhece, assim, se você tem uma dinâmica que é difícil, e você não sabe qual é o que te impede de realizar algo, você fica limitado. Então, assim, por exemplo, desde a época lá dos antigos, dos gregos, existe uma dinâmica onde sempre houve uma busca pelo conhecimento e sempre uma necessidade de agrupamento. Então, nós somos sempre agrupados e aí existe o molde, né? Então, assim, todo mundo que tem essa característica, tem essa linha de pensamento, esse caráter, essa atitude. E isso, assim... não é de todo perdido, existe sim, nós somos agrupáveis, nós temos características comuns, mas quanto mais você se conhece, quanto mais você conhece as suas fragilidades ou as suas debilidades, mais oportunidade você tem de superar esses desafios. Então, o autoconhecimento, eu diria para você que é a única ferramenta que pode fazer você fazer diferente. Então, eu acredito que todos nós temos talentos. Então, nós temos dons e talentos. O dom é aquilo que a gente herda. Então, assim, eu tenho um dom, eu tenho o dom da música, eu tenho o dom, é natural. Mas o talento eu posso desenvolver. Só que para desenvolver esse talento, eu preciso reconhecer que existe esse dom. Então, sim, o autoconhecimento pode te levar para um outro lugar. Ele pode fazer com que você tenha mais confiança. Ele pode fazer com que você seja mais obstinado, sabe? Saia dessa condição. Porque ninguém está marcado a viver uma vida que não quer. A gente tem possibilidade de fazer diferente. Às vezes o que falta é alguém estender a mão para você, para fazer essa diferença. Às vezes você só precisa se ouvir. Às vezes você precisa contar a sua história para você falar assim, nossa, mas olha as minhas conquistas. Tem muita coisa que não deu certo, mas olha as coisas que deram certo. E reconhecer isso vai fazer você ir para o próximo nível. Infelizmente, a gente hoje não consegue nem ouvir mais as pessoas. Mas isso é muito bom. E tem muitos recursos, viu? Não precisa só... A terapia é importante, é bacana, mas às vezes, assim, participar de grupos... buscar, por exemplo, trocar ideias. Uma coisa que as pessoas falam muito pra mim é assim, eu queria ter a minha mentalidade de hoje quando eu tinha lá 20 anos. E eu sempre falo, senta com uma pessoa de 80, absorve a experiência dela, o que deu certo, o que não deu, e traz pra sua vida de agora. Porque a gente tem recursos, mas a gente precisa parar. Respirar, se conectar, ouvir, e aí a gente pode, com isso, expandir, né? Como sementes. E você tem bastante pacientes também, de idades também, que vieram agora se descobrir mais e mais ainda? Tenho, e você sabe que é muito interessante, quando eu trabalho com algumas pessoas que têm mais idade, uma das coisas que a gente trabalha muito assim, é reconexão com propósitos. Porque a grande maioria das pessoas, a gente tem um ciclo assim, a fase dos 40 anos ela é muito marcante, principalmente para as mulheres. E não é só por uma questão de beleza, não, de envelhecimento, mas é muito forte assim, nossa, mas é como se você olhasse para trás e falasse, mas o que eu fiz da vida? E aí você olha para frente, mas o que eu quero fazer? Então é um processo de transição muito forte. O homem ele demora um pouco mais, ele entra nisso lá pelos seus 50 anos. E quando eu recebo mulheres mais velhas, mulheres com mais idade, né, mais maduras, vamos colocar dessa forma, geralmente elas vêm para buscar assim, algo que faça mais sentido, porque aí os filhos casaram, têm os netos, mas e agora? O que eu posso fazer? E a grande maioria das vezes, ela não se permite fazer coisas diferentes, porque ela nem sabe o que ela pode fazer.
Então a gente está vivendo uma era onde as mulheres estão se libertando um pouquinho disso, das culpas, das dinâmicas, das programações de ter que dar certo o tempo todo, de ter que dar conta de tudo o tempo todo, estabelecendo alguns limites, aprendendo a falar não. E aí não é só uma questão, não é só dentro do aspecto profissional, é vida, sabe? É família. Então, assim, não, eu não preciso ficar... Eu amo meu neto, mas eu não preciso cuidar dele. Então, assim, eu já cuidei de você, filha, então agora você cuida do seu filho. Então, isso hoje, sabe, é uma liberação. Antigamente, se você falasse isso, é como se você não amasse. Hoje não. É um exercício, mas é um exercício contínuo. Então, sim, mas eu acho que a gente tem ainda, assim, alguns tabus, né, para ir se liberando, para construindo coisas diferentes. Uma coisa que eu queria te perguntar sobre as pessoas mais de idade. Você percebe, é nítido, a diferença deles do chegar e depois de estar passando com você fala consulta, isso? Consulta, terapia sistêmica. Na terapia, você percebe, até ele chega e fala, nossa, isso aqui eu era desse jeito, nossa, hoje eu tenho essa mentalidade dessa forma. E você acha que faltou em algumas partes, assim, a procura deles ou a falta de informação sobre isso? Porque ninguém fala sobre isso, né? Vamos ser sincero, né? Ninguém fala, eu não vejo ninguém falando, olha, você tem que se conhecer, você tem... Eu, quando ouvi falar sobre traços, sobre... Meu, que é isso? Não sei nem o que você está falando. É uma falta de informação mesmo. Não sei se você vê dessa forma também. Eu acho que são as duas coisas. Eu acho que tem um aspecto cultural. Porque fazer terapia ou passar com um psicólogo, passar com um psiquiatra, geralmente é porque você tem um problema, você é louco. Então, assim, a gente tem esse aspecto cultural de ter que dar conta de tudo. Isso cria essa conduta ruim, né? E aí, às vezes, as pessoas não tinham nem oportunidade para isso, sabe? E hoje, quando as pessoas acabam tendo um pouquinho mais de oportunidade, que elas se conectam, elas vão liberando as bagagens, as dores, os medos, sabe? Vai liberando, assim, as crenças. Nós somos dotados eu diria para você, de grandes crenças. E é interessante que aquilo que mais te limita, aquele que é o seu maior bloqueio, tem intimidade com o seu propósito. Esse é do Pablo Marçal. Então, assim, é como se, por exemplo, muitas das coisas que a gente vive, do que nos impede, por exemplo, de seguir a vida, de ser abundante, de prosperar, de se abrir, é o que tem uma intimidade muito grande com o nosso propósito. Então, a gente vai escapando, a gente vai ajeitando, a gente vai ficando na mediocridade, não toma posse, sabe? Então, isso ainda é muito comum. Mas a transformação é muito legal, é muito nítida. Então, eu tenho muito... eu diria para você, até a Bruna, né? A Blay. Então, assim, eu diria para você que, assim, eu até comentei com ela, né? Se eu atendo 100 clientes por indicação. O Instagram, as redes sociais, eles podem trazer clientes? Podem. Nos workshops, eu sempre sugiro, vamos para o workshop, vamos para uma constelação, para você perceber tudo. Mas, assim, eu diria que 100% dos meus clientes são indicação. Por quê? Porque quando eles já chegam com uma referência de que alguém passou pelo processo e ficou bem. Ficou legal, Então, hoje mesmo eu saí voando lá de Mogi, voando porque eu tenho asas, eu sou um anjo, né, gente? Mais ou menos. Mas eu saí de Mogi, assim, e atendi a Natália, porque a André indicou. E André, eu não vejo a André há uns 3 anos. E ela, quando indicou, a Natália chegou, ela falou assim, você lembra? Eu falei, nossa, que saudade da André, quanto tempo que eu não a vejo. Ela falou assim, nossa, assim, eu trabalho com ela há 6 meses, e ela falou tanto de você que eu quis vir aqui te conhecer. Eu tenho empresas que eu atendo que manda pelo menos assim, por mês, manda 2, 3 funcionários pra gente pontualmente fazer algum trabalho. Por quê? Porque movimenta, sabe? E eles veem a transformação, eu vejo a transformação. Eu tenho muitos depoimentos de pessoas que assim, nossa, foi transformador, eu tô mais leve. E é isso. Só que assim, gente, não é milagre. A pessoa ela tem que fazer a parte dela.
Eu sempre gosto de dar exercício para casa. Porque eu posso ir até determinado ponto, mas a decisão que você toma é o que muda a sua vida. Então, a gente contribui até um determinado ponto, mas você tem capacidade de fazer o que você quiser. Isso que é legal. E você acha que mesmo depois da formação, né, que até os 7 anos você falou, é isso mesmo, né? É isso, a nossa formação. Você acha que até mesmo depois de adulto e tal, se você não se autoconhecer, você ainda puxa muitos traços ainda lá do passado, muitas coisas, e isso pode causar um dano irreversível? Eu não gosto de nada que seja assim, certo, errado. Eu não sou taxativa. Irreversível é muito pesado. Mas eu acredito que tudo pode se transformar. Mas sim, eu tenho Bert Hellinger, que foi quem estruturou as dinâmicas das constelações sistêmicas, que trouxe luz para tudo isso. Ele trabalhou as dores dele com a mãe até os 90 anos de idade. Ele faleceu com 94. Então, assim, as nossas dores são muito profundas. A ausência de um olhar, a falta de um olhar da mãe cria um processo de amor interrompido na criança. Então, às vezes, por exemplo, tem casos simples, vamos supor, onde tem até uma dinâmica que é assim, sem a conexão da mãe com o filho ou com a filha é muito profunda. O vínculo do pai vem depois. A mãe tem um processo gestacional. E por mais que você passe pelo processo da sua comunicação ali com a barriga, tudo, é mais distante. A mãe é no âmago, né? Ela sente. O pai, ele participa. Agora, quando o pai conecta, pega no colo, isso é muito profundo. E a gente tem hoje muita deficiência de ausência de pai, né? Por conta das separações, por falta de, às vezes, falta de reconhecimento, às vezes falta de saber quem é o pai. Então, assim, os filhos, eles crescem com um vazio muito grande. E aí, muitas vezes, esse vazio leva ao vício, leva ao álcool, leva à droga. Por quê? Porque eu preciso preencher essa ausência, esse vazio. Então, a gente busca recursos através de uma bebida, do consumismo, compras. Então a gente entra em dívidas, mas esse vazio ele não é preenchido. Então isso pode se arrastar durante anos e a pessoa nem sabe por que ela entra nisso. Às vezes é a ausência dos pais. Eu perguntei sobre isso porque a gente estava até comentando sobre o suicídio, né, de pessoas jovens. E falei em reversível porque tem muitas pessoas que se suicidam e não se conheceram, é porque igual a gente está falando aqui, você comentou, né, referente ao tabu que colocaram, né, que se você vai no psicólogo ou no psicoterapeuta, você é louco, né, então, eu não sou louco, aí fica com aquilo na cabeça, né, e aí é onde acontece a tragédia, né, se procura antes, você ainda consegue trabalhar, né, consegue dar uma atenção, mas quando não procuram. Eu tenho amigos meus próximos que se suicidaram faz 2 anos, outros 5 anos. E foi uma perca enorme, porque era muito próximo, né? E é triste, porque você vê o cara sorrindo numa semana. É isso que eu ia te falar. E às vezes a pessoa tá sorrindo, ela tá ali cumprindo um papel, às vezes tá na rede social cumprindo um papel, mas no fundo o vazio toma conta disso. E aí não faz sentido. Não faz sentido. Então isso está se tornando, infelizmente, você sabe que tem um dado, uma projeção, que assim, hoje o índice maior de morte é por problema cardíaco, mas tem uma projeção, uma previsão que a partir de 2026, 2027 vai ser por suicídio. E isso assim, com jovens. Eu não sei crianças. Se eu estou errado, eu não sei se eu estou errado, se eu vi errado também, que um dos maiores países em suicídio é os Estados Unidos, né? Um dos ápices, assim, dos países que mais se matam pessoas, né? Tem os Estados Unidos, Japão. E olha pra você ver, falam que lá é como, né? Em tudo, né? E mesmo assim... Não... Então, mas o consumismo, é o que a gente estava falando, o consumismo não te preenche mais. A ausência de pessoas tá fazendo falta mesmo, né? Então, quando você fala assim, as pessoas não têm mais propósito.
Eu fiz um workshop há uns 2 meses atrás, não, uns 3 meses. Aí a gente estava falando sobre propósito, e esse workshop é o workshop de sonhar e planejar. E aí, assim, a gente estava lá com umas 60 pessoas e dentro desse processo eu pedi para as pessoas se apresentarem. Eram 3 horas e meia de workshop. 2 horas elas falando. E eu tipo assim, gente, eu tenho conteúdo para passar para vocês. Mas elas precisavam falar, sabe? Falar quem são, falar o que estavam fazendo ali. E eu diria para você, a gente estava mais ou menos em 60 mulheres. Acho que só tinha 2 ou 3 que sabiam exatamente o que queriam. O restante, e todas as idades, tá? Eu tinha pessoas lá com boas formações, inclusive, pessoas muito simples, que trabalhavam assim como auxiliar, pessoas de limpeza, tudo. E assim, não tinham, e falavam assim, mas eu vim porque o tema é interessante, mas eu não tenho sonho. Eu não sei, assim... Se entregou naquilo que fazia, né? Tipo, eu não tenho sonho. E se você conversar e perguntar assim, se você fizer um teste, fala assim, pessoal, coloca aí no YouTube, você tem o seu sonho, claro? Com o que você sonha? Então assim, qual é o seu propósito? E isso faz falta, porque assim, a grande maioria das pessoas, o propósito da pessoa é ajudar a pessoa. Olha que louco isso! A grande maioria das pessoas sonham em fazer algo por alguém. Mas eu só consigo fazer algo por alguém se eu fizer por mim primeiro. Então não conecta, sabe? Então a gente está sempre buscando. E aí eu viro a boazinha, faço tudo para todo mundo, mas eu esqueço de fazer para mim. Então é um mundo esquisito, né? É um mundo esquisito. Mas sim, a gente está numa dinâmica. Esse mês, inclusive, é um mês bem delicado, é um mês que a gente traz uma prevenção ao suicídio, né, o Setembro Amarelo. A gente põe luz nesse tema para que a gente consiga aí levantar um tema que muitas vezes passa desapercebido, mas só quem passa por essa dor, mesmo quem tenta e não consegue, mas passa por essa dinâmica, que sabe o impacto que isso pode gerar numa família, né, num grupo, infelizmente, triste, na sociedade. Kátia, hoje você é uma pessoa realizada no que você faz e ama o que você faz? Muito, nossa! E é engraçado que assim, às vezes eu tô atendendo, eu fico arrepiada, aí meus pelos levantam assim. E eu tive que aprender a identificar que quando eu me arrepiava é porque eu estava no caminho, sabe? Daquilo tinha uma verdade. Então assim, eu me entrego muito, eu sou apaixonada pelo que eu faço, as pessoas sentem e eu acho que isso é tão verdadeiro que é isso que transforma, sabe? É isso que transforma esse movimento. Por exemplo, esse workshop que eu faço do Sonhar e Planejar, eu faço gratuito. Eu falo, olha, como eu faço, assim, eu estou localizada no prédio do shopping, do Mogi Shopping, então é um prédio de uma estrutura, tudo. E assim, eu ainda faço um café da tarde, então é bem legal. Inclusive, se um dia você quiser fazer na comunidade, eu super topo. Legal. De verdade, assim, fazer um trabalho assim. Então, quando eu faço esses eventos, eu faço gratuito. Por quê? E aí, a ideia é assim, dar voz, sabe? Então, e existe uma metodologia para você construir um sonho. Existe uma metodologia que te leva ao planejamento e à concretização. E isso é tanto em empresa como para pessoa física, indifere, mas você precisa construir isso. Então esse workshop eu faço assim, e eu mergulho, né? Então, e é muito legal. Eu tive clientes que eu dei treinamento uma vez na associação comercial, e aí eu perguntei, foi de PNL, eu perguntei assim, você tem vontade de fazer, qual é o seu sonho? Eu tenho um sonho de abrir um café. Falei, nossa, que estranho, né? Mas que legal, né? E ela tinha uma empresa de alumínio, para você ter ideia. E ela foi a primeira no workshop a dar o depoimento que ela abriu, ela não foi um café, foi depois de 5 anos ela abriu uma casa de chá. Então hoje em Mogi ela tem uma casa de chá. Eu tenho uma outra cliente que ela tinha uma franquia de comida. E aí depois de um determinado período a gente trabalhando, ela não estava feliz, acabou de lançar o primeiro livro dela, a gente trabalhou e assim, a Karina é uma linda, ela vendeu a franquia, abriu mão
E ela está lançando o primeiro livro infantil. E ela que fez a ilustração do livro. Ela também fez um depoimento pra gente no workshop, porque é legal levar esses temas, né? Eu quero inclusive levar a Bruna, porque a Bruna também passou por esse processo. A Bruna também teve assim. Mas o interessante da Bruna é que... E a sua conexão com a Bruna? Então, a Bruna me procurou, eu não sei se foi por indicação como a Bruna chegou, mas ela chegou. E aí, quando ela chegou, a gente começou a conversar e ela tinha assim... ela estava num processo bem delicado na época. Ela passou por um trauma. E aí a gente começou a fazer um trabalho e aí ela começou a se abrir. E à medida em que ela começou a se abrir e ver possibilidades das coisas, do que ela queria realizar, porque o que é legal é que a Bruna ela sempre teve claro o que ela queria fazer. Só que ela não tinha recursos e ferramentas e uma codependência emocional assim delicada. Então, para a gente trabalhar isso, liberar isso, levar ela para essa propriedade de que sim, você pode e só depende de você, aí ela falou, opa, peraí, como é que eu faço isso? E aí foi uma trajetória rápida, porque teve uma dedicação muito grande, e hoje ela está aí voando, né? E aí ela fez um workshop recentemente, onde ela contou a história dela, então assim, é muito legal. Quando você vê as pessoas se transformando, tomando posse da essência do que já carrega. E ainda você olha assim e fala assim, olha cara, saiu das minhas mãos, né? Isso é muito bom, né? Você poder ajudar e falar assim, cara, olha hoje o que se transformou, né? Que evolução legal, né? Mas você sabe que assim, mano, é muito... O lugar que a gente, na verdade, assim, o lugar que a gente fica, eu pelo menos me coloco nesse lugar, eu só posso jogar luz. Eu abro as possibilidades, porque eu acredito muito que tudo que eu trago para a consciência é passível de solução. Se você não tem consciência que você tem tanto a força, a luz como a sombra, se você não se conecta com isso, você não consegue resolver a questão. Então, às vezes, a pessoa já está pronta. O que você só faz é dar um olhar para ela e falar assim, vai lá, sabe, você pode. É só esse estímulo. E, lógico, a gente trabalha com crença, tira algumas dinâmicas, tira os pesos dos pais, sabe? A grande maioria de nós, né, nós olhamos para o passado ao invés de olhar para o futuro. Então, a gente repete os padrões, né? Então... dentro dessa dinâmica a gente consegue trabalhar algumas coisas assim, mas é a pessoa que faz. A gente só dá ali um empurrãozinho e fala, vai. Eu queria que você falasse um pouquinho também do seu curso que você vai lançar, né? Eu ia colocar livro, mas... Eu tenho um livro, acho que é por isso que houve essa confusão. Eu sou coautora de livros, já estou num outro tema, mas eu trabalho... Sou coautora do livro Futuro Humanizado do Direito, que é também uma frente que precisa ter um olhar um pouquinho mais saudável, né? Vou colocar dessa forma. Mas eu estou lançando um curso agora em outubro chamado Liderança Sistêmica. Esse curso ele é para empresários, é para jovens, é para pessoas que querem, gestores, pessoas que querem trabalhar esse olhar integrado para o ser. Porque às vezes a gente tem as nossas equipes elas estão carregadas de dores, de dificuldades, de desafios, e a gente às vezes não tem paciência de formar pessoas, habilidade para lidar com pessoas, reconhecer quem são essas pessoas. Só que assim, todo movimento que você faz numa determinada área ou você faz com determinadas pessoas, reverbera. Então, de que forma que a gente consegue olhar para isso? Promovendo o resultado através do amadurecimento, desse olhar que integra, né, as pessoas. Então, esse curso ele é um curso de 3 dias, e aí a gente vai trabalhar um pouquinho das ferramentas, somando essa visão sistêmica integrada do pensamento sistêmico, esse olhar além do que se vê, que é um olhar um pouco das dinâmicas ocultas, dos comportamentos, mas também trazendo ferramentas aí de comunicação mais assertiva, trazendo ferramentas de análise de perfil comportamental para ajudar essa liderança. Isso vai ser legal. Rapaziada, a gente já está no finalzinho
Já deu mais de 1 hora de live. Quero agradecer a todos vocês, compartilhe bastante. É muito importante essa pauta que a gente está hoje discutindo aqui. Na verdade, discutindo não, estou aprendendo. Todo dia a gente aprende com pessoas, né? E eu estou aprendendo muito com a Kátia aqui. E vocês também acredito que vão aprender muito, estão aprendendo com quem está na live, tá bom? Eu queria mandar um alô aqui, ó, para um menino aqui, que é lá do Rio de Janeiro. É o Imperador GT. Ó, grava aí, mano. Ele vai estar lançando, ó, pra você ver, ele mandou pra mim, o pai dele mandou pra mim, vai mandar um salve pra ele lá do Rio de Janeiro. Esse menino aqui, ó, vai ser revelação ainda, vai estourar no mundo afora, pode notar o que eu tô falando, hein? E vai vir aqui, ó, de primeira mão no meu podcast, quando estiver milionário. O Imperador GT, ele vai estar lançando o clipe dele, Rolezada, dia 14/9. Então todos vocês aí, façam favor, vai lá, comente, compartilhe, dá uma força pro menino aí, porque tem que ajudar, não quem já foi ajudado, mas quem precisa de ajuda. Porque quem já foi ajudado, já está ajudado, não precisa mais de ninguém. Então, dê essa moral lá pra ele, tá bom? Tamo junto. Um abraço pra você, Jefferson, um abraço pra você, Imperador. Já deu tudo certo, vai pra cima, não desista nunca. É difícil, não vou falar que é fácil, mas nunca desista. Uma outra pergunta que eu queria fazer pra você, pra gente fechar. A gente falou bastante de pessoas, de comunicações, de atenção, e também falou de família, né? Uhum. E tudo isso tem a ver com família. Eu queria que você falasse pra mim o que significa a palavra família pra você. Então, família é a nossa origem, é a nossa base. Família é o que integra as pessoas. Na verdade, nós não estamos só. Quando a gente olha, por exemplo, um integrante da família, é como se fosse uma alma. E ele é a alma da família, independente de religião, porque isso não tem a ver com religião, mas tem a ver com unidade. Então a família é a minha base, é a minha origem. Então eu tenho a minha família de origem, que é da onde eu vim, e aí eu tenho possibilidade de criar uma nova família, quando eu me conecto, inclusive, com o meu parceiro, a minha parceira, e daí eu posso criar uma nova família, e isso sim leva a vida adiante. Então família é vida, é semente, toda semente precisa gerar frutos. Então se você pega uma semente, por exemplo, de uma macieira e planta, essa macieira, de uma semente, ela vai, depois de um determinado período, ela vai gerar 500 maçãs. Então família é essa progressão, sabe? É você dar sequência numa história, numa origem, numa base. Família é tudo. Então nos conectar com a nossa família é um vínculo de pertencimento onde a gente se sente seguro, onde a gente se sente protegido, onde a gente se sente integrado. Então família é apaixonante. Rapaziada, esse foi o nosso bate-papo. Quer falar mais alguma coisa? Quero só te agradecer, foi ótimo estar aqui, parabéns pelo seu trabalho, essa galera que às vezes você contribui, ajuda nessa juventude, isso você pode ter certeza que assim, às vezes uma palavra que você fala, da referência que você tem, às vezes você nem sabe o quanto você está inspirando esses jovens para eles acreditarem que tudo é possível, sabe? Então eu quero parabenizar mesmo de verdade pelo seu trabalho e eu espero que ele possa assim progredir, aumentar, prosperar muito, seja aí a semente que o mundo precisa para abrir esses caminhos, assim, só agradecer. Obrigado. Eu que agradeço por Deus ter colocado esse propósito no meu coração, acima de tudo, né? De poder fazer com pouco, mas uma coisa que eu levo para minha vida é que o muito sem Deus não é nada, e o pouco com Deus é muito. É muito. Então, essa é o que eu quero deixar para vocês, essa palavra hoje. Que o muito sem Deus não é nada, e o pouco com Deus é muito. Não estou aqui para falar de religião, não estou aqui para falar em quem você acredita. Todo mundo acredita em algo. Então, se você acredita, faça o bem, plante, porque a colheita é certa que virá. Então, eu quero agradecer a todos vocês que estavam na live, todos vocês que vão assistir, todos os meus amigos, porque eu tenho aqui meus amigos, não importa, eu também não sei o tamanho da dimensão que a gente vai chegar, mas a gente está lutando para chegar no topo.
e se estabelecer lá, porque não adianta chegar e depois não se estabelecer também. É isso aí. Então, obrigado, Altas Horas, muito obrigado de coração, sempre teve com a gente, a Priscila do Altas Horas, o tio Bilu também sempre teve com a gente, ajudando. Eu também quero agradecer ao Outlet Suzano, que me ajuda também muito a secar alianças, que é minha parceria, o Arte Tatu, que está comigo também já de um tempo, a Clínica das Doutoras, que é minha parceira também, que sempre me atende muito bem, me dá maior atenção a doutora Tainá. Então assim, eu quero agradecer a todos vocês, se eu esquecer de alguém, perdão, porque é muita gente. A Agência Santos também, da Bruna que está aqui, e eu tô na agência sim, viu? Você que perguntou, eu tô na agência, tá bom? Então fiquem com Deus, uma ótima noite para todos vocês. Quero agradecer o Brunão também que está aqui sempre com a gente. Só a gente sabe de onde a gente saiu, do pequenininho que a gente era, e as coisas estão acontecendo. E eu sempre quero levar essa humildade comigo. Quero sempre falar a linguagem popular da periferia, que foi esse é o meu dom que Deus me deu e eu fui escolhido para isso. Às vezes eu não entendia isso, mas hoje eu entendo. Então quando eu falo, pessoas escutam. E a gente, conversando aqui agora, que você falou, esse dia eu estava falando com um amigo meu, ele falou assim, você já imaginou as pessoas que estão do outro lado da tela, ou as pessoas que vêm até você para pedir uma oportunidade, para lançar uma música e tal, essas pessoas que você inspira? E às vezes a gente acha que a gente não está sendo inspirador para ninguém, mas depois a gente começa a analisar, e se você fizer uma coisa errada, você vai transformar o momento, a vida daquela pessoa que te acompanha em uma desgraça total. Então sempre pense no que você vai falar, no que você vai fazer, porque do outro lado tem pessoas que seguem você, que acompanham você e que se espelham em você. Sim, sim. Então hoje eu entendo dessa forma. Então um beijo para todos vocês também, meus seguidores, do meu Facebook, que me acompanha. E não deixe de acompanhar a gente, tá bom? De seguir de verdade. Kátia, eu quero agradecer também você por ter vindo, aceitado o nosso convite de estar aqui hoje. A Bruna também, que fez essa ponte, que hoje foi muito bom para mim. Hoje foi uma das entrevistas mais assim, fenomenal que eu fiz, porque eu aprendi bastante. E cada dia a gente evolui mais, porque o meu vocabulário, o jeito de falar, de se comunicar, cada dia está abrangindo mais, sabe? Uhum. Então isso é muito importante para mim também, muito bom. E eu quero trazer outras pessoas também, e conhecer outras novas histórias sempre. Então gratidão, que Deus abençoe sua vida, que você continue fazendo por muitos e muitos anos e ajudando muitas vidas também a se encontrarem, né? Porque às vezes a gente está perdido em algumas questões e a gente precisa se encontrar. Então você é esse ser de luz que ajuda a dar esse hashtag tamo caminho. Junto, tamo junto. E é isso, gente. Obrigado. Terça-feira que vem tamo aí e vamos pra cima. Quer falar alguma coisa, Bruna? Nada? E é isso, quer falar mais alguma coisa? Não, só gratidão também. Obrigado, gente. Um beijo no coração de todos vocês, tá bom? Até terça-feira que vem. Um beijão pra todos.